A palavra de Deus, ela nos fala em Mateus capítulo 24, versículo 13: mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Queridos irmãos e ouvintes da santa, gloriosa palavra de Deus, a vida ela pode ser cheia de desafios, mas a Bíblia Sagrada nos ensina que a perseverança é fundamental para alcançar as nossas bênçãos e os nossos propósitos. A palavra de Deus, ela conta vários testemunhos, porque não podemos desistir. Primeiro, você não pode desistir das suas bênçãos, dos seus objetivos. Muitas vezes você está orando, fazendo campanha de oração por um objetivo, e esse objetivo ainda não foi alcançado, essa bênção ainda não foi alcançada, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele falou lá em Mateus capítulo 7, versículo 7: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, bater e abrir-se-vos-á. E aí diz: porque todo aquele que pede, recebe. O Senhor Jesus Cristo, Ele falou bem claro em João 14,6: eu sou o caminho e eu sou a verdade. Ele diz também, lá em João capítulo 14, Ele diz: tudo que pedi em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Essas verdades nos dão fundamento para não desistir, porque quem falou é aquele que é a verdade. Não podemos desistir, porque mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às lutas, está conosco o Deus, o Todo-Poderoso, chamado Senhor dos Exércitos. A palavra de Deus diz em Salmo capítulo 46, versículo 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele não deixa você desistir. Muitas vezes você parece estar fraco, muitas vezes você parece estar desanimado ou desanimado, mas de repente Ele começa a te fortalecer. Ele começa a aumentar a tua fé, Ele começa a te dar esperança, porque o Deus de Jacó é o nosso refúgio, porque Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Quando você está desanimado, Ele vem te socorrer, e Ele levanta a tua cabeça e diz: não temas, porque eu estou contigo. Então, é um fundamento importante para que nós perseveremos. A perseverança é uma virtude muito importante na vida daqueles que estão buscando a bênção de Deus. Quando o Senhor Jesus Ele falou aqui em Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ele estava dizendo: você vai andar no caminho da salvação, é o caminho estreito, você vai entrar na porta estreita que vai levar para o céu, é um caminho estreito, é um caminho cheio de dificuldade, é um caminho cheio de luta, mas se você perseverar até o fim, você receberá a tua vitória, você será salvo, e um dia você vai estar com Cristo no céu para sempre, para glorificar o nome dEle. Aleluia. A perseverança
ela faz com que nós alcancemos os nossos objetivos. A perseverança significa confiar em Deus no meio das dificuldades. A palavra de Deus fala que quando o povo de Israel estava saindo do Egito, lá em Êxodo capítulo 14, o povo de Israel estava saindo do Egito, e ele foi perseguido por Faraó, foi perseguido pelos egípcios, pelos soldados egípcios. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando o Senhor tirou o povo de Israel do Egito, o Senhor ia na frente. Ele ia adiante do povo, ele ia guiando o povo. O inimigo vinha perseguindo atrás, mas ele, o Senhor, ia adiante do povo. Diz a palavra de Deus: assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Aleluia. Quando o Senhor resgata uma alma, quando o Senhor tira uma alma das garras de Satanás, quando o Senhor tira uma alma do pecado, da escravidão do pecado, Ele não abandona essa alma, Ele guia essa alma de dia e de noite. Ele está com você de dia e de noite. O inimigo vem atrás, o inimigo vem querendo destruir, porque a palavra de Deus diz que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor, Ele está guiando você, Ele está na frente. A palavra de Deus diz lá em Isaías que eu irei adiante de vós e endireitarei os caminhos tortos. Eu vou adiante de vós, eu vou quebrar as portas de bronze, eu vou adiante de vós e vou despedaçar os ferrolhos de ferro, e vou dar para vocês as riquezas que estão escondidas. Tem muitas riquezas para nós. Aqui na terra tem muitas riquezas espirituais, tem muitas bênçãos espiritual, tem muitas bênçãos material, tem muita bênção familiar, tem muita bênção para nós aqui na terra. Essa bênção está depois daquela porta de bronze, e só quem pode despedaçar aquela porta de bronze, que está com ferrolho de ferro, é o Senhor Todo-Poderoso, é o Senhor dos Exércitos, e Ele vai despedaçar essas portas de bronze, vai despedaçar esse ferrolho de ferro e vai te dar a tua bênção. Mas Ele quer que nós perseveremos. Perseverar é confiar nele. Está difícil? Confia nele. Está difícil? Acredita que Ele vai dar a vitória. Não desistir ao princípio que nos leva à vitória. Não há, meus queridos irmãos e ouvintes, vitória sem luta. Tem que ter luta. Se a tua luta é grande, a tua vitória vai ser gloriosa, vai ser grandiosa, e o nome de Jesus vai ser glorificado através da tua grande vitória. E para que nós possamos perseverar, nós precisamos fazer uso da oração. A oração é uma das armas poderosas que nos faz perseverar, porque quando estamos orando, estamos falando com Deus, e quando estamos falando com Deus, estamos nos aproximando dele, e quando estamos nos aproximando dele, ele está se aproximando de nós, e quando ele se aproxima de nós, ele vai trazendo a sua presença, ele vai trazendo a confiança, ele vai trazendo a fé, ele vai trazendo a esperança. Quando ele vai se aproximando de nós, nós vamos tendo força, porque Paulo, ele diz assim: quando eu estou fraco, eu estou forte. Porque na hora que ele estava fraco, ele fazia uso da oração, ele se ajoelhava aos pés do Senhor, ele orava, ele pedia misericórdia. E nesse momento, quando você está orando, está buscando a presença do Senhor, aí ele vem de encontro a você e começa a fortalecer,
aí você fica forte contra as astutas ciladas do inimigo, você fica forte contra as adversidades, e você começa a enxergar com os olhos da fé, porque os olhos da fé enxergam aquilo que não existe, porque a fé é a certeza das coisas que se espera, e você começa a enxergar com os olhos da fé o que você está esperando na sua vida, o que você está esperando na sua família. Você começa a enxergar porque você está na presença do Senhor, e na presença do Senhor você vai enxergar o impossível, porque para Ele não há nada impossível. Aleluia. Vale a pena perseverar em busca de tudo aquilo que você deseja receber. A palavra de Deus, ela nos dá uma promessa maravilhosa para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles ou aquelas que têm o Senhor, o Deus de Jacó, como seu refúgio, o Deus de Jacó como a sua confiança. Em Salmo 37, 4, tem uma promessa, a promessa de Deus. O salmista Davi, servo do Senhor, cheio do Espírito Santo, ele falou estas palavras. Ele disse: agrada-te do Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. E a palavra de Deus diz em Hebreus 11: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para nós agradarmos a Deus, temos que ter fé nele, temos que confiar nele, mesmo diante das adversidades, mesmo diante da luta, diante dos problemas, temos que confiar nele, porque se nós confiamos nele, em meio às adversidades, em meio às lutas, estamos agradando a ele, e quando estamos agradando a ele, a promessa está dizendo: ele vai conceder o que deseja o teu coração. Ele vai te dar a vitória, a bênção que tu está pedindo. É fé, confiança, perseverança. Não desistir. Ele disse: não desista de orar. Ore hoje, ore amanhã, ore depois, até que a bênção chegue. Porque se você perseverar, a bênção vai chegar. O Senhor Jesus Cristo disse: não desfaleça na oração, não desfaleça em pedir ao Senhor. Aí ele deu o exemplo daquela viúva, aquela viúva que ia atrás do juiz iníquo, o juiz mau, que não temia Deus, não respeitava homem nenhum, e aquela viúva todos os dias ia pedindo para ele resolver a causa dela. A mulher era viúva, não tinha quem ajudasse, mas ela estava constantemente ali, todo dia pedindo. Aí um dia aquele homem, aquele juiz mau, que não temia Deus, não respeitava homem algum, disse o seguinte, na parábola, ele disse o seguinte: eu não temo a Deus, nem homem eu respeito nenhum, mas como essa viúva não me deixa em paz, ela fica me molestando todo dia, eu vou resolver a causa dela, para ela me deixar em paz. Aí o Senhor Jesus Cristo disse: ouvi o que diz o injusto juiz. Se o injusto juiz vai fazer justiça, quanto mais o Pai Celestial, que é justo, fará justiça para vocês que clamam a Ele de dia e de noite. Mesmo que para vocês pareça tarde, mas eu digo, Jesus falando, mas eu digo, depressa Ele fará justiça, porque a bênção vem no momento de Deus, e quando Deus determina a bênção, ninguém pode pedir a bênção. Quando Ele determina a cura, ninguém pode pedir a cura. Quando Ele determina a libertação, ninguém pode pedir a libertação. Quando Ele determina a salvação, ninguém pode pedir a salvação, porque a palavra de Deus diz: agindo eu, quem impedirá? O que Ele quer é que nós confiemos nele e perseveremos. Não desista. Não desista da sua salvação. Não desista das vezes que você está buscando. A salvação é mais importante de qualquer coisa, porque a salvação é eterna. E o Senhor Jesus Cristo disse: persevera na tua salvação, porque quem perseverar até o fim vai ser salvo. E vai ser um grande dia, vai ser um dia glorioso, quando nós ouvimos o toque da trombeta. Naquele dia que os nossos corpos serão transformados, estaremos encontrando o Senhor nos ares.
E ali, a vitória final do povo de Deus, do povo que confiou em Deus até o fim. E você que está aqui nessa noite, meu amigo, minha amiga, eu falo para você, você pode ser uma pessoa vitoriosa aqui na terra e uma pessoa vitoriosa para morar no céu. Mas para isso você precisa daquele que venceu. Ele disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu. Se ele venceu, quem está nele vai vencer também. Quem crê nele vai vencer também. Vai vencer aqui na terra. Ele disse: aqui na terra você vai ganhar 100 vezes mais. Você vai ganhar 100 vezes mais. Se você deixar tudo para mim seguir, você vai ganhar 100 vezes mais de bens, 100 vezes mais de família, 100 vezes mais de propriedade. Você vai ganhar 100 vezes mais aqui na terra. É a promessa do Senhor Jesus. E no futuro você vai ganhar a vida eterna. Quando seguimos ao Senhor Jesus, somos vencedores. Somos mais que vencedores. Porque Paulo, ele disse: somos mais que vencedores por meio do Senhor Jesus Cristo. E você que ainda não entregou sua vida para Ele, para o Senhor Jesus, hoje, meu amigo, minha amiga, você pode fazer isso. Você pode crer no Senhor Jesus Cristo para receber a salvação. Porque quando você crê no Senhor Jesus e abre o coração para Ele entrar, a palavra de Deus diz que Ele entra no seu coração e vai morar dentro de você através do Espírito Santo. E Ele diz que Ele vai morar dentro de você e vai revelar para você o Pai e o Filho. E você vai ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. E você vai passar a sentir a gloriosa presença dEle na sua vida. E o Espírito Santo vai falar para você: agora você é filho de Deus. Agora você pertence ao reino de Deus. Agora você está no reino da luz. Agora você saiu das trevas e veio para a luz. Agora você está seguindo o Senhor Jesus, que é a luz do mundo.